Olá, queridos. Hoje no Bíblia Todo Dia, Jó, o livro de Jó, capítulos 9 a 12. E no capítulo número 9 é uma resposta ao discurso do seu segundo amigo, Bildad. E Jó pergunta então, olha, eu gostaria, o sentido do capítulo 9 é, eu gostaria de estar diante de Deus. Eu gostaria de conversar com Ele. Eu gostaria de mostrar para Ele o quanto o meu coração está doído e perguntar para Ele, Senhor, por quê? Aonde eu errei? Me mostra os meus erros. Era essa a intenção do coração de Jó. E o mais interessante é que mesmo ele pensando nisso, como eu gostaria de estar diante de Deus e dizer para Deus, Deus me mostra os meus erros e por que isso está acontecendo? Mesmo assim, olha a graça, olha a fé de Jó, olha o que ele pensa sobre Deus, olha o seu temor, a sua integridade, porque ele diz, puxa, mas mesmo se eu estiver diante de Deus, apesar de com toda a minha dor e tudo que me aconteceu e a minha aflição, talvez Deus me pergunte 1000 vezes, faça 1000 perguntas para mim e eu não consiga responder uma. De tão puro e santo e grande que Ele é e como eu não sou nada. Como que eu vou estar diante de Deus, apesar de perguntar para Ele por que tudo isso está me acontecendo e esse é meu desejo? Senhor, por que tudo isso sobre a minha vida? Saiba de uma coisa, eu vou estar diante daquele que, como diz o verso número 4, Ele é sábio de coração. Eu vou estar diante daquele que remove os montes, como diz o verso número 5. Imagine, eu estar diante daquele que pode abalar as montanhas. Meu Deus, que Ele dá ordem ao sol, diz o verso número 7. Que no verso número 8, que estende os céus sozinho e anda sobre os mares. Olha o que Jó está dizendo, o meu desejo é estar diante de Deus. O meu desejo é perguntar para Deus tudo o que eu quero. O meu desejo é saber por quê. O meu desejo é que Deus, de alguma forma, me mostre onde está errado o meu coração e por que isso me sobreveio, toda essa angústia e situações terríveis. Mas então ele conclui, olha, mesmo que eu estiver diante de Deus, eu não sou nada e não sou ninguém. Mesmo que eu estiver diante de Deus, Ele é justo. Mesmo que eu estiver diante de Deus e puder fazer perguntas a Ele como se fosse de igual para igual, Ele é o que anda sobre os mares, Ele é o que estende o céu sozinho, Ele é o que faz tremer as montanhas, Ele é o Todo-Poderoso. Olha a forma. Então, quando você lê o livro de Jó, entenda essa compreensão macro da floresta. Não fique apenas atento a uma árvore específica. Cuidado para não chegar tão perto do texto bíblico que perca a noção da floresta. Jó em momento nenhum está blasfemando contra Deus ou desejando se suicidar ou morrer ou não quer mais viver ou de alguma forma está insultando a Deus. Não. Ele sabe quem é seu Senhor, Ele sabe quem é o seu Deus e por saber quem é o seu Senhor e por ter uma compreensão de andar de forma temente e justa na terra, ele está querendo saber a Deus por que aquilo lhe sobreveio e aconteceu. O tempo todo é isso que ele está dizendo. Ele diz ali no verso número 15, Senhor, eu sou justo. Ele diz ali no verso número 21, Senhor, eu sou inocente. Olha que coisa mais preciosa. Olha que coisa mais extraordinária. E ele diz no verso número 27 e 28 uma coisa poderosa para nós nos nossos dias. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, mudarei meu semblante e ficarei contente. Sabe de uma coisa? Amanhã de manhã eu vou levantar, vou tomar um banho, eu vou pentear o cabelo, vou fazer a barba, sabe de uma coisa? Eu vou levantar. Bola para frente. Vou dar a volta por cima. É isso que ele está dizendo no verso número 27. Mas olha o que diz no verso número 28. Mesmo assim, sinto pavor de todas as minhas dores. Ainda que amanhã eu decida acordar bem cedinho, vou tomar banho, vou fazer a barba, vou estar decidido, sabe de uma coisa? Ainda que eu levante, ainda que eu tome banho e faça a barba, a dor vai continuar dentro do meu coração. Saiba uma coisa, você que está me ouvindo. Eu sei, você realmente precisa se levantar, realmente acorde, tome banho, faça a barba, levante dessa cama, saia dessa situação toda. Saiba que isso é importantíssimo, mas nunca vai ser o suficiente. O teu coração precisa estar em paz com Deus. Ainda que haja dor e tristeza na tua alma, o teu coração precisa estar em paz, acertado de bem com Deus. É disso que você precisa para passar o que tem que passar. E então no verso número 32 e 33, 34 e 35 do capítulo número 9, Jó vai falar sobre a necessidade de um mediador. E isso faz referência a Jesus. Pensa que coisa mais poderosa. Antes de Deus se fazer carne e habitar entre nós, antes de Deus se manifestar, de Jesus manifestar a Deus através da sua própria vida, o Deus encarnado. Olha o que diz o verso número 32. Ele não é homem como eu. Jó está dizendo isso, que Deus não é homem como ele.
Então ele está dizendo sobre a necessidade de ter alguém semelhante a ele para interceder por ele diante de Deus. Ele não é homem como eu para que eu lhe responda, para que fiquemos frente a frente em juízo. Jó aqui nesses versículos está falando sobre a necessidade de a gente ter um mediador. Ah, graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Cristo, seu Filho, que se fez carne e habitou entre nós e sabe o que é ter frio, o que é ter calor, sabe o que é ter fome e sede, sabe o que é angústia, o que é sofrimento, o que é doença, o que é lepra, sabe o que é ter coceira no corpo, sabe o que é perder filhos. Olha que coisa mais poderosa, Jó aqui está fazendo menção ao que todo homem precisa, de um mediador, e você tem. Há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, diz a palavra de Deus. Você tem esse ao qual você pode confiar e colocar a sua esperança, porque sabe o que você está sentindo, porque se fez homem e habitou entre nós. E então no capítulo número 10, Jó ainda continua dizendo, né, argumentando, e olha como são as suas palavras nos versos 1 e 2 do capítulo 10. Minha vida é um tédio, extravasarei a minha queixa, falarei na minha amargura. Olha o que ele está dizendo, eu vou desabafar. É o que ele está fazendo. Na dor que eu estou sentindo, não ligue, coloca açúcar no que eu vou falar. Eu estou extravasando, eu estou me queixando, eu estou desabafando, eu estou jogando para fora aquilo que dói, o que está dentro de mim. Diz o verso 2, direi a Deus, não me condenes, mostre-me por que estás em disputa comigo. Olha que coisa mais impressionante. Né? De novo ele pensa sobre o seu nascimento, com toda a sua dor, depois de novo ele pensa, por que eu nasci? Por que eu vim à vida? Olha que coisa mais preciosa. E no capítulo número 11, no capítulo número 11, Zofar, né, de novo, aliás, né, o terceiro, né, conselheiro, talvez o mais novo, né, o terceiro amigo, então vai fazer o seu discurso e ele começa dizendo então, né, para Jó, Jó, você fica aí zombando, você fica aí falando, você fica aí no verso número 4, você diz que é puro, que é justo, que é íntegro, que é correto, que não tem erro nenhum, que é inocente, que é certinho. Olha como esse amigo de Jó, ele começa dizendo, você está zombando das coisas que nós estamos te falando. E você se acha o corretinho, certo? Ou seja, Zofar está dizendo aqui a Jó, Jó, você é culpado. Saiba que Deus permite alguns dos seus pecados sejam esquecidos. Saiba que você pode ter algum pecado que você não confessou e que ainda precisa de arrependimento e de perdão. Arrependa-se, é isso que Zofar está dizendo ali no verso número 6, é isso que ele está dizendo ali no verso número 11, é isso que ele está dizendo no verso número 13 e 14. Diz ali, se porém preparares o coração e entenderes as mãos para ele, aliás, entenderes não, estenderes as mãos para ele, se lançares a maldades que há na tua mão para longe de ti e não deixares a perversidade habitar nas tuas tendas. O que ele está dizendo para Jó? Jó, o que você está passando é consequência de pecado. Note que os três amigos, Zofar, Bildade, e ele faz o mesmo discurso. Jó, você está passando o que está passando porque é consequência de pecado. É isso que eles sempre falam. Deus é todo poderoso e Deus não erra. E Deus pune o malvado. Se isso te aconteceu e é uma coisa ruim, é porque alguma coisa tem. E no capítulo, por fim, 12, Jó se defende da acusação então dos seus amigos. O tempo todo os seus amigos estão dizendo sobre a grandeza de Deus, e Deus é justo e não comete erros, e é uma verdade. Ele é santo, ele é justo, não há erros em Deus. Deus sabe o que faz. Jó está com o coração machucado e doído por todas essas perdas pessoais, né? Essas percas pessoais que ele teve. Isso é tão grande e tão terrível que ele acha até um desperdício ter nascido. Mas de alguma forma Deus sabe o que faz. Jó entende isso, ele quer saber por quê. E os seus amigos o tempo inteiro estão dizendo isso para Jó. Jó, Deus sabe o que está fazendo. E isso que você está passando é consequência de pecado. Jó, então, no capítulo número 12, ali no verso número 3, vai dizer, vocês não sabem, eu sei de tudo isso. Isso não é novo para mim. Quem que não sabe dessas coisas que vocês estão falando? Quem não sabe que Deus é o Criador da vida? Quem não sabe que Ele é o Criador do universo? Ele é o autor da vida, Ele é o santo, o justo? Quem não sabe dessas coisas, que Ele é o Todo-Poderoso? Quem não sabe que nada está escondido aos olhos de Deus? Mas também quem não sabe do seu amor, da sua bondade, da sua justiça, da sua retidão. Jó está falando isso.
Olha, me contem algo novo. Quem não sabe do que vocês estão me falando? Mas saiba de uma coisa, eu, um homem justo, diz o verso número 4, estou sendo motivo de riso. Porque as pessoas estão acostumadas a ver a punição sobre os malvados, não sobre os justos. E é nisso que está acontecendo comigo. E aí então Jó vai falar, olha para a natureza, né? Olhe para os animais e eles te ensinarão. Olha para as aves do céu e lhe mostrarão. Olha para a terra e te ensinará. Diz ali nos versos, né, número 7, né, e 8, e no 9 diz, qual dentre todos eles não sabe que a mão do Senhor fez isso? O próprio Jó tem a compreensão da soberania de Deus, ainda que quem tenha feito foi o Satanás, foi pela permissão de Deus, porque Deus é todo poderoso, é superior, de alguma forma ele sabe então que Deus é o que permitiu tudo isso. Ele não entende, mas sabe que foi Deus. E aí nos versos número 10 a 17, olha que coisa mais preciosas, Jó que continua dizendo para os seus amigos, olha, eu sei de tudo isso que vocês estão me falando, não é nada novo, mas eu sou justo, eu sou inocente e estou passando por isso. E aí Jó termina o capítulo número 12 exaltando a grandeza de Deus. Olha o que ele diz no verso número 10, na sua mão está a vida de todo ser vivo. Na mão de Deus, ele sabia disso. Na mão de Deus está todo aquele que vive. Olha o verso 13, a sabedoria e a força estão com Deus. Olha o verso 14, ele destrói e não se pode reconstruir. Olha que interessante, quando Deus destrói uma coisa, ninguém reconstrói. Verso 15, ele retém as águas e vem a seca. Quando as solta, ele inunda a terra. Olha, ele sabe que isso é só por causa de Deus. 17, ele dispensa os conselheiros e faz os juízes de tolos. Olha o que é a sabedoria do homem em relação à sabedoria de Deus. A gente não entende nada de Deus. Ele é todo poderoso, ele é Deus. O que é a nossa sabedoria em relação à sabedoria dele. Então saiba que é nesse meio todo que Jó está passando por tudo isso, coisas terríveis, o seu coração com muita dor, muita angústia, muitas percas, não é fácil, muita tristeza no seu coração, ele está sofrendo coisas por fora e por dentro, ele tem tempo para pensar, sabe que é homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal, compreende quem é Deus, sabe que ele é o Todo-Poderoso, sabe das suas grandezas, mas está questionando por quê. Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? Está doendo? Deus, por quê? Ainda que entenda a grandeza de Deus, dói por tudo aquilo que Deus permitiu que ele passasse. Mas há um propósito com tudo isso. Eu não sei se você já passou por poucas e boas. Eu não sei se você também tem algumas semelhanças com Jó. Eu não sei se você nesse exato momento está questionando a Deus e perguntando, Senhor, por que isso me sobreveio? Eu não sei se você é consciente das grandezas de Deus ou não é consciente. Saiba de uma coisa. Saiba de uma coisa. Não é uma questão de uma luta do bem contra o mal. Não é alheio ou Deus está alheio a você. Não está nem aí com você, não. De alguma forma te deu a vida, mas te largou fora, não. Deus está de olho para os justos e os seus ouvidos atentos para ouvir a oração dos seus filhos. Saiba disso, Ele é grande e todo-poderoso e maior do que todos e onipotente. Ninguém é mais poderoso do que Ele e também Ele é amor. Ele é bom e Ele é misericordioso. Mas saiba também que certas coisas acontecem na nossa vida para nos provar. Porque o desejo de Deus é que sejamos aprovados depois de todas as provações que passamos. É tornarmos cada vez mais maduros na nossa fé, mais fortes na nossa fé, mais puros na nossa vida de santidade, mais conscientes de Deus, mais apercebidos da manifestação e do poder de Deus. E isso é muito comum a gente perceber elas e experimentar nos tempos difíceis da nossa vida. Ore a Deus. Entre no seu quarto agora e ore a Deus, peça perdão por alguma coisa que você disse, insultou a Deus, o ofendeu, praguejou, amaldiçoou. Ore a Deus, se arrependa. Ore a Deus porque na dificuldade você quis desistir de Jesus, quis se matar, perdeu o prazer de viver. Ore a Deus. Quebrante o seu coração diante de Deus e saiba que Ele é grande e poderoso e está com você nesse momento difícil. E lá na frente você vai entender os porquê. Deus te abençoe.